Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sou acadêmico do curso de Pedagogia e o nosso trabalho da disciplina de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos é falando um pouco sobre o analfabetismo. Então eu vou apresentar para vocês essas características de analfabetismo. Na verdade, nós vamos entender o que significa esse termo analfabetismo, como é que ele é empregado em uma pessoa, como podemos chegar em uma pessoa e dizer que essa pessoa é analfabeta. Sabemos que o nosso país tem uma imensidão muito grande de territórios e também, consequentemente, de pessoas também. Há milhões de pessoas no nosso país. Então, o que acontece? Nesses milhões de pessoas que existem, em pleno século XXI, cerca de 7% da população são analfabetas. Isso de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de IBGE, Instituto Brasileiro Geofísico de Estatística, que nos últimos anos, mesmo com programas que possam desencadear uma queda nessas taxas, esse aumento, mas ainda existem muitas pessoas analfabetas. Ínfimos fatores que contribuem para esse processo acontecer. Mesmo diante da nossa era, é uma era digital, onde as informações são rapidamente chegadas às pessoas. Na verdade, é uma era de digitalização que se universalizou. E muitas pessoas não conseguem associar tudo isso e acabam sendo ultrapassados um pouco. Na verdade, essas pessoas são meio que exclusas do processo de aprendizagem, podemos dizer, de certa forma. Porque mesmo não desenvolvendo a leitura, a escrita, eles conseguem conviver e desenvolver habilidades, ou seja, desenvolver características suas de sobrevivência, de convivência com a população. Sabemos que a leitura é essencial para todos nós. No período que nós estamos passando, a sociedade que está cada dia mais se evoluindo. Todos os lugares que vamos, nos deparamos com a escrita. Nos deparamos com situações que necessitamos da nossa capacidade de leitura. Tanto para comprar um produto, saber ler um rótulo de algum medicamento, ou no caso a bula de algum medicamento. Então, pessoal, o que eu posso dizer? Que mesmo com o passar dos anos, desde a criação do nosso plano de educação foi criado, muitas pessoas vão sendo meio que exclusas desse processo e acabam sendo ultrapassados. O que acontece? Para nós entendermos um pouco mais sobre o analfabetismo, primeiramente nós devemos saber o que realmente é analfabetismo. Como esse termo é empregado às pessoas. Na verdade, esse termo dá-se referência às pessoas que não sabem ler, pessoas que não têm leitura, são consideradas analfabetas. Mas na verdade tem duas fases de analfabeto, que é analfabeta e analfabeta funcional, que eu vou explicar mais para frente um pouco para vocês. Na verdade, esse tema é um tema bastante complexo, não em conteúdos, que encontramos vários conteúdos, mas que eu falo complexo assim, que é complexo diante da sociedade em que vivemos. As pessoas ainda temos que conviver com isso ainda. Muitas pessoas não sabem ler e escrever. Tem gente que não sabe, na verdade, nem fazer o seu próprio nome, que na verdade é uma dificuldade imensa.
E daí, diante dessa temática, surgiu o EJA, que na verdade é a educação de jovens e adultos. O que acontece? O nosso sistema meio que falhou no início, ele está tentando recuperar, está tentando resolver esse problema, colocando o EJA, colocando programas que vão trazer benefícios para essas pessoas que ficaram atrasadas, como bem posso dizer, atrasadas. Mas há grandes dificuldades, até mesmo que a maioria dessas pessoas trabalham, tem o seu tempo corrido, às vezes não tem um tempo adequado. Então devemos aumentar mais essa oferta, que é bastante importante. E uma das coisas que mais me deixa triste atualmente, que mesmo com essa taxa muito alta de analfabetos no Brasil, vemos hoje salas do EJA sendo fechadas, coisa que é extremamente, como eu posso dizer, extremamente difícil de aceitar, né? Difícil de entender como essa demanda é muito grande, mas vai sendo pouco priorizado. Bem, pessoal, como já falei um pouco sobre o analfabeto, agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre o analfabeto funcional. O analfabeto funcional, ele é classificado como um analfabeta, na verdade como um indivíduo que não consegue entender pequenos textos. Esses indivíduos, mesmo tendo a capacidade de ler alguns textos, mas eles não conseguem absorver essas informações, ou seja, eles não conseguem interpretar. Eles lêem um texto, mas às vezes não têm a capacidade, não desenvolveram essa capacidade de compreender, de interpretação. Ou na verdade não conseguem fazer a realização de operações matemáticas. E o analfabeto funcional, ele pode ser classificado em 3 grupos. O primeiro grupo, que na verdade nesse primeiro grupo, o indivíduo até consegue ler e entender alguns títulos de textos, consegue ler palavras curtas, e mesmo sabendo contar, ele consegue contar de 1 a 100, de 1 a 20, mas mesmo assim ele apresenta grandes dificuldades em entender algarismos grandes e na realização de contas. Às vezes uma conta simples de matemática, mas ele não consegue resolver. Esse é o analfabeto do primeiro grupo, a primeira fase, que é um nível que deve ser bem trabalhado, que possa essas pessoas possam desenvolver essas habilidades. Então é de extrema importância priorizarmos este tema pautado diante da sociedade em que vivemos. Mesmo essas pessoas analfabetas desenvolvendo suas atividades, tanto trabalhista como entre outros, mas a questão do conhecimento é indispensável para todos nós, sabemos disso. Quanto mais conhecimento,
mais quanto mais conhecimento, mais desenvolvimento da sociedade, na verdade. Porque quanto mais as pessoas aprendem, mais as pessoas se desenvolvem, o nosso país também vai se desenvolvendo, o mundo vai se desenvolvendo. Porque tudo gera, na verdade, o conhecimento é algo extremamente indispensável para a vida em si. Algo que se aprende e não se esquece jamais. Então, deve ser priorizado. Eu acredito que é priorizado, mas tem que ser mais priorizado ainda esse tema pautado. Que a sociedade, ela só evolui se as pessoas evoluírem. E as pessoas só vão evoluir através do conhecimento. Então vamos lá. No nível 2, o indivíduo consegue ler pequenos textos, porém não consegue extrair totalmente as informações e obter a mensagem que esse texto está transmitindo. Ele já consegue, nessa segunda fase, ele já consegue compreender números grandes, algarismos grandes. Consegue realizar contas básicas. Podemos ver que nessa segunda fase, eles já evoluíram um pouco mais, já são pessoas que têm um conhecimento maior, um conhecimento a mais. Eles conseguem resolver pequenos cálculos, mas mesmo assim ainda são analfabetos funcional, da segunda fase. Na terceira fase, são indivíduos que dominam a leitura e a escrita, têm capacidade de resolver problemas matemáticos. São pessoas que já estão com um grau de conhecimento mais elevados, um pouco, mas ainda é de extrema importância trabalharmos para que essas pessoas consigam o máximo de conhecimento possível, consigam trabalhar. E na verdade tudo isso é voltado em questão à economia. Na verdade o ser humano ele é voltado para a economia, a criação dele. Na verdade o sistema ele nos proporciona um desenvolvimento humano também voltado para a educação, para a economia, quer dizer, desculpe. Como assim? Na verdade, quanto mais conhecimento você tem, mais especialização, quanto mais, como eu posso dizer, quanto mais conhecimento agregado em você, você consegue desempenhar um trabalho com mais facilidade, consegue se tornar um bom profissional. E isso é o que a sociedade em si, que o sistema em si quer, que ele está te preparando para isso, para o mercado de trabalho. Porque eles investem em você, em conhecimento, para você desempenhar um papel muito importante deste ciclo, que na verdade é um ciclo. O sistema investe em você e você
vai agregando seus conhecimentos, vai se tornando um bom profissional e no futuro vai trazer lucro para eles. E isso não deixa de ser bom, até mesmo porque quanto mais conhecimento nós adquirimos, mais importante é. Até mesmo porque o conhecimento é algo que ninguém consegue tirar de você jamais, depois que você aprende. Você vai carregar para o resto da vida o conhecimento que você aprendeu. Então, quando nós estamos falando de analfabetismo, é um tema que vem sendo discutido bastante, é bastante discutido, mas em contrapartida, ainda há muito a desejar em questões de programas com incentivo a essas pessoas. E, na verdade, eles deixam quando é no EJA, eles deixam à vontade as pessoas que escolhem se vai ou não. Na verdade, esse sistema deveria ser mais abrangente o possível das pessoas. Deveria ter uma maior oferta. Porque sabemos que às vezes as pessoas só precisam de um empurrãozinho a mais. Então, espero que vocês possam ter compreendido um pouco sobre esse tema, sobre o analfabetismo, que são pessoas incapazes de resolver problemas matemáticos, ou até mesmo de fazer leituras de pequenos textos curtos. Diante da sociedade em que estão vivendo, creio que esses pequenos hábitos, essas pequenas ações de você pegar, ler uma simples placa, conseguir ler, conseguir interpretar um rótulo ou uma bula, isso para as pessoas que são analfabetas é de grande dificuldade. Então, acredito que essas pessoas, elas encontram dificuldades praticamente todos os dias da sua vida. Mas tem muita gente que é analfabeto, mas tem outros conhecimentos. Sim, tem vários conhecimentos. As pessoas conseguem absorver, criar conhecimentos da prática, da convivência. As pessoas vão vivendo e aprendendo diretamente na prática. Então, no sistema de educação do EJA, eu acho que uma das metodologias mais significantes para essas pessoas com idade avançada seria a prática. Trabalhar. Às vezes essas pessoas não tiveram a sua infância, não conseguiram viver a sua infância. Tiveram que começar a trabalhar cedo, mas às vezes o lúdico pode ser algo bastante importante para essas pessoas mais avançadas. Mas é importante nós entrarmos em ênfase que a prática para essas pessoas mais de idade é uma metodologia mais fácil dessas pessoas conseguirem assimilar. E espero que este conteúdo possa agregar na vida de cada um, porque quanto mais conhecimento adquirirmos ao longo da vida, mais seres humanos nos tornamos, porque sabemos que o homem é um animal racional. Então, o que nos torna diferente dos outros é a nossa capacidade de aprender, de conhecer. O conhecimento, na verdade, esse é o nosso diferencial. Esse é o nosso diferencial entre os demais.
Porque quando se falamos de conhecimento, estamos falando de tudo em geral. Desde se você se locomover da sua casa até outra casa, simplesmente de ter essa noção do espaço. Tudo isso é conhecimento, tudo é prática. Conhecimento à base de prática, na verdade. Então, é de extrema importância darmos prioridade a essas pessoas que ficaram meio que exclusas da sociedade diante do sistema de aprendizagem. Talvez por falta de oportunidade. Teve assim que se iniciou o sistema educacional, às vezes era um sistema elitizatório, simplesmente para as pessoas de elite. Mas hoje, sabemos que o conhecimento está nas nossas mãos. Cabe a nós nos interessarmos por ele. Então, vamos à luta. Todos nós temos capacidade, acredito que independente da idade, nunca é tarde para aprender. E quando se falamos em educação de jovens e adultos, especificamente para adultos, que é uma área bastante sensível. Analfabetismo adulto é extremamente sensível, mas é algo que faz parte da nossa história, historicamente, desde a criação do sistema educacional, mas que é defendido pela LDB e pela Constituição 9394 de 1996. Então não vejo por que não priorizar, não incentivar as pessoas a frequentarem a escola. No caso das escolas que estão fechando, algumas escolas do EJA fecham por falta de alunos. Às vezes no início, até muitas pessoas matriculadas, mas quando dá do meio para o fim, essas pessoas meio que desistem. Às vezes até mesmo por falta de motivação, às vezes por falta de um profissional disposto a ajudar essas pessoas. Então, espero que vocês possam ter compreendido o máximo possível sobre esse assunto. Não sabemos que nosso tempo aqui é pouco. Então, esse foi o meu conteúdo pautado. Tenha uma ótima tarde. Até o próximo vídeo. Tchau.